Olá, eu sou Felipe de Carvalho e nessa edição do podcast ONO News nós temos o prazer de conversar com o escritor Orlando Piedade, ele que é de São Tomé e Príncipe e é autor de 3 livros de grande sucesso: Amor Proibido, Meninos Judeus Desterrados, que inclusive foi uma obra que lhe rendeu o maior título, o maior prêmio literário do país, e a obra mais recente, Escravos e Homens Livres. Orlando, muito obrigado por conversar conosco. Seja muito bem-vindo ao podcast ONO News. Eu é que agradeço o convite. É uma honra estar aqui neste momento a falar de algo tão importante como é a nossa língua portuguesa, falar do meu trabalho, falar do meu percurso. É um prazer enorme, é uma honra fantástica estar aqui convosco. É muito bem-vindo ao nosso programa, Orlando. Inclusive, né, essa conversa tem tudo a ver com o Dia Mundial da Língua Portuguesa, uma data que a gente busca valorizar a produção que é feita em língua portuguesa, seja nas mais diversas áreas, incluindo a literatura. E sobre a sua obra, Orlando, eu gostaria de perguntar porque os seus livros têm algo em comum. Né? Todos eles são baseados numa pesquisa histórica bastante intensa que você costuma fazer, principalmente sobre a história de São Tomé e Príncipe e o período da colonização. Então, gostaria que você pudesse contar um pouco para a gente quais foram os fatos mais marcantes, que mais chamaram a sua atenção ao longo de todas essas pesquisas que você fez para produzir os livros. Ótimo. Na verdade, nós estamos se nós observarmos à primeira vista o meu trabalho, parece que eu estou circunscrito ao espaço de São Tomé e Príncipe. Mas olhando com um pouco mais de atenção, nós conseguimos abrir o leque, conseguimos estender para Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, Angola, porque foi a mesma prática que verificada em todos esses espaços. Mas já lá vamos. Eu quando a ideia de escrever sobre factos históricos, ela surgiu no meio de uma notícia, quando eu ouvi que São Tomé e Príncipe era o país africano de expressão portuguesa cuja história era menos divulgada. E nesta altura posso eu dizer que andava a brincar de escrita. E eu pensei, bem, ok, quando eu leio um livro, eu gosto de receber algum valor acrescentado. Por que é que nós vamos estar a tratar de banalidades e se nós podemos, quando nós podemos orientar o nosso trabalho com base nos elementos mais enriquecedores? E foi neste momento que eu achei que deveria contribuir para a divulgação da história de São Tomé e Príncipe, que transversalmente, conforme eu referi, vamos buscar a história daquilo que aconteceu em quase todos os países, quase não, em todos os países africanos de expressão portuguesa. Só que São Tomé tem uma pequena particularidade, não é? No meu primeiro livro, eu vou a um momento reza a história, pese embora eu tenha algumas interrogações relativamente a isso, que as ilhas eram desabitadas quando da chegada dos primeiros dos colonos portugueses, portanto João de Santarém, no dia 21, João de Santarém e Pedro Escobar, no dia 21 de dezembro de 1470 e dia 17 de janeiro de 1471, portanto algumas semanas mais tarde, a Ilha do Príncipe. Dizem que as ilhas estavam desabitadas. Não concordo, não sublinho na íntegra esta versão, mas pronto, enfim. E São Tomé e Príncipe foi transformado num ensaio, num laboratório para a criação daquela população, daquela miscigenação, da mistura que nós hoje vemos e sentimos. Naturalmente que, pronto, quando se fala de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, se calhar as coisas já não foram neste contexto, mas talvez tenha acontecido mais ou menos o mesmo nas ilhas de Cabo Verde, dada a insularidade. Por aí nós partilhamos esta vertente, este detalhe. E a literatura, a língua portuguesa é um suporte, é um elemento fundamental, é o nosso espaço, é a nossa ferramenta, é a nossa matéria-prima, aceitando a diversidade, a própria vida que a língua tem dentro de todos esses espaços. Nós utilizamos ela para nós falarmos do passado, para nós darmos alma e vozes aos esquecidos.
E nesse sentido, Orlando, eu gostaria que você, inclusive, pudesse compartilhar um pouco do seu processo criativo, né? Porque dar voz aos esquecidos, sem dúvida, é uma missão na sua obra, né? De trazer, principalmente a situação dos escravos, né? As dificuldades, os desafios, mas também criando situações fictícias, personagens, para também criar um envolvimento, né? De quem está lendo, para poder, de fato, mergulhar e absorver, né? Esse conteúdo histórico. Então, eu gostaria que você contasse um pouco do seu processo criativo. Depois que você faz essa pesquisa, descobre esses dados, esses fatos, como é que você vai, então, para um momento literário, da criação literária mesmo, né? De criar um universo dentro daqueles fatos históricos. O processo criativo assenta essencialmente nos factos históricos. Pode parecer estranho, mas vou explicar. Porque eu defino o horizonte, a temática, aquilo que eu pretendo, e faço uma pesquisa devidamente balizada dentro deste intervalo. E começo a imaginar como é que foi a vida, como é que eram as pessoas, como é que elas interagiam, como é que as coisas aconteciam dentro deste contexto, dentro deste período. E é aí que começam a aparecer personagens, começam a aparecer os papéis, começam a aparecer a interação entre os personagens para que haja aquele rigor. Para que eu não posso estar a retratar o século XV, o século XVI e trazer qualquer personagem que esteja encaixada no século XX ou XXI. Seria um desfazamento inaceitável. E, portanto, é por aí que, em primeiro lugar, eu vou atrás dos factos históricos, procuro perceber como é que estes elementos existiram, coexistiram, funcionaram, entrelaçaram entre eles, e daí criar todo aquele contexto da ficção. Eu dou-vos um exemplo no meu primeiro livro, O Amor Proibido, que podia perfeitamente ter um título completamente diferente, que podia ser A Viúva de Manto Negro. Essa Viúva de Manto Negro não é nada mais, nada menos do que um retrato da época. Um retrato da época porque as mulheres naquela altura tinham um papel perfeitamente secundário. E elas podiam até ser milionárias, ser ricas, com grandes posses, grandes patrimónios. O facto é que elas estão na posse do património de forma transitória. E elas, enquanto são casadas, este património pertence ao marido. E esta viúva de Manto Negro, quando o marido morreu, ela ficou na posse do património de forma transitória, esperando pelo próximo casamento para que o marido é que fizesse a gestão, passasse a ser o dono e o proprietário de todo o património que era dela. A verdade é que aquela senhora transformou-se após a morte do marido, não aceitou a fila de pretendentes que ela tinha à porta para se casar com ela. Ela, inclusive, chegou a receber ameaças e tentativas de rapto para se casar, para um casamento forçado, de modo nada mais, nada menos para pôr as mãos no património que era dela. E ela transformou-se numa outra pessoa. Teve que jogar o jogo da época, que leia-se, ela também teve que passar a ser uma senhora dura, uma senhora que jogava com as mesmas cartas que a sociedade, com que a sociedade se regia naquela altura. Portanto, nós estamos aqui a falar de personagem criada, devidamente enquadrada dentro do contexto da época, que era São Tomé e Príncipe, os elementos, os fatores que se conjugaram para que a sociedade são tomense fosse aquela, São Tomé, quando digo São Tomé, é São Tomé e Príncipe, para que ela fosse aquilo que foi, para que tomasse o rumo que tomou e que não foi nada mais, nada menos do que um veículo, um percurso que nos transportou até os dias de hoje, que é aquilo que eu bebo, que nós bebemos, que nós partilhamos enquanto espaço da língua portuguesa. Sem dúvida. E falando justamente dessa transição, Orlando, além dos 3 romances que você escreveu, você também produziu alguns poemas que falam de temas até um pouco mais atuais da sociedade santomense. Gostaria que você pudesse contar um pouco também qual a mensagem que você quis passar através desses poemas e por que você escolheu a linguagem poética, já que você vinha
de uma trajetória ali mais focada em pesquisa histórica, em literatura. Esse mergulho na poesia, o que ele representou para você? O mergulho na poesia foi um desafio. Foi um desafio. Alguém entrou em contato comigo a pedir que eu participasse numa coletânea de escritores santomenses com poesia, e a minha resposta foi taxativa: não, eu não escrevo poesia, eu não sei escrever poesia. E a pessoa disse: não, você sabe escrever poesia, simplesmente ainda não tentou. Portanto, aceite o nosso desafio e apresente-nos qualquer coisa e nós vamos avaliar. Se de facto acharmos que não tem. E eu deixei a vontade e disse: bem, se acharem que não tem qualidade para integrar a coletânea, esqueçamos, deixemos para trás. E foi uma oportunidade, foi um momento para juntar a minha voz a uma crítica que é gritante. É um elemento que me preocupa na minha sociedade, na sociedade são-tomense, que é a forma como nós, por um lado, a forma como nós tratamos as mulheres, e por outro lado, é a forma como nós tratamos as mulheres mais velhas. E eu vi naquele contexto, naquele desafio, a oportunidade de dar voz a essas pessoas, de chamar a atenção, não tanto dar voz, mas sim chamar a atenção da sociedade, do mundo, para a condição destas mulheres, porque são mulheres que deram tudo delas por nós. Infelizmente, em São Tomé e Príncipe, a grande maioria das pessoas, dos miúdos, das crianças, são criadas apenas pelas mães. Portanto, são senhoras que viram-se ao avesso para cuidarem de nós, para nos dar vida, para nos moldar, para nos fazer homem. Portanto, é inaceitável que nós cheguemos à idade, nós cheguemos ao momento em que elas são mais velhas, mais débeis, mais frágeis, que nós a abandonemos, que nós a acusamos de feitiçaria, que nós a acusamos de ser um mal da nossa sociedade, e muitas vezes são espancadas e mortas. Portanto, eu vi naquele momento de poesia uma forma de dar voz a esta gente, uma forma de chamar a atenção da sociedade para o drama que é a vida das pessoas que deram as suas vidas pelas nossas vidas e que estão agora numa fase descendente do seu ciclo de vida e que deviam ser merecedoras de toda a nossa atenção e não propriamente de maus tratos, abandono, esquecimento, vexames, como atualmente acontece. Tendo em vista também agora o Dia Mundial da Língua Portuguesa de 2025, eu gostaria que você comentasse também um pouco do seu prazer de usar essa língua como matéria-prima, como você falou no início, né? Seja para produção de romance, seja para produção de poemas. O que você pode compartilhar em relação à magia que essa língua traz para a produção escrita? A magia, a língua portuguesa, para além de uma ferramenta, é o nosso território. É o espaço, é o nosso território com muito potencial. É o espaço onde a memória se cruza de várias formas, em várias vertentes. Portanto, é uma língua que nós podemos passar de extremos com a mesma força. Nós podemos ser dóceis, podemos ser meigos e, ao mesmo tempo, podemos ser rudes, assertivos e tudo com base na riqueza da língua portuguesa. Portanto, esta dualidade, esta diversidade é um instrumento que tem muita força. Agora, nós temos que continuar a aceitar a diversidade. Eu, por exemplo, se estiver num diálogo com um brasileiro, como estamos neste momento, eu percebo absolutamente tudo o que diz. Há um risco algum, que já aconteceu comigo, de eu dizer certas coisas que já o inverso não é verdade. Vocês podem não perceber muitas coisas que eu digo.
Porquê? Porque felizmente, digo isso, felizmente, eu cresci a ver as novelas brasileiras, a ouvir autores brasileiros, a ouvir e a cantar músicas brasileiras, e o mesmo com músicas portuguesas, angolanas, moçambicanas e cabo-verdianas. E eu cresci com esta versatilidade, com a capacidade de perceber os diferentes estágios, as diferentes vidas da língua portuguesa. O que infelizmente não é verdade se nós fizermos o movimento inverso, porque nós corremos muitas vezes o risco de não ser percebido quando nós falamos. Porquê? Porque eu acho que ainda temos alguma resistência em aceitar a diversidade, ir atrás da diversidade, perceber a língua portuguesa nas suas diferentes vertentes enquanto um organismo vivo. E creio eu que esta é uma lacuna que nós temos que continuar a trabalhar. Da mesma forma como nós consumimos a variação da língua portuguesa no espaço brasileiro, ou no espaço português, ou no espaço moçambicano, ou espaço angolano, deveria haver aquela reciprocidade para que nós percebamos que a língua portuguesa é um instrumento vivo, é o nosso espaço, é o nosso território, tem um potencial imenso, mas nós temos que aceitar e trabalhar a diversidade para que ela continue a ser um território, para que nós continuemos a potenciar a sua grande capacidade. Perfeito, Orlando. E sem dúvida, suas obras contribuem com essa diversidade, com essa difusão da língua portuguesa pelos países lusófonos, mas também para o resto do mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, compartilhar sobre o seu trabalho e as suas visões sobre a língua portuguesa. Eu é que agradeço o convite e obrigado pela oportunidade.